Fundação Educacional de Votuporanga, 50 anos. Faça parte dessa história. Unifev, inscrições abertas para o vestibular de medicina. A excelência está em nosso DNA. Faça sua inscrição. Fundação Educacional de Votuporanga e Unifev oferecem TVU Jornal. Olá, boa noite. Hoje é terça-feira, 26 de abril. O TVU Jornal, segunda edição, começa agora com as principais notícias do dia. Um incêndio em uma área de pastagem assusta moradores da zona norte de Votuporanga. O fogo se alastrou rapidamente e ameaçou casas e estabelecimentos comerciais. Noroeste Paulista registra mais 2 mortes pelo vírus H1N1. Agora já são 32 vítimas da gripe só na região. Consumidores paulistas adotam medidas para contornar a crise e fugir da inflação. A mudança de hábito foi constatada pelo setor supermercadista do estado de São Paulo. Veja esses e outros assuntos agora no TVU Jornal. Um incêndio em uma área de pastagem ontem à noite em Votuporanga assustou moradores dos bairros Jardim Morini e Parque Rio Vermelho, na zona norte da cidade. O fogo ameaçou empresas e casas que estão próximas ao local. O incêndio chamou a atenção por volta das 9 da noite e se alastrou por um trecho de vários quarteirões em área de pastagem, que vai do início da rua Leonardo Comer à Avenida Nasser Marão. Moradores da região e proprietários de estabelecimentos comerciais se assustaram com as chamas, que chegaram bem perto dos imóveis. Várias viaturas do Corpo de Bombeiros foram deslocadas ao local e combateram as chamas. O mato seco e o vento dificultaram o trabalho. O incêndio foi finalmente controlado por volta das 11 horas da noite e até o momento nenhum dano foi registrado. A Polícia Militar de Votuporanga prendeu 2 pessoas ontem por tráfico de drogas na zona norte de Votuporanga. Josiano Garofolo tem mais informações. Olá a todos, o flagrante aconteceu durante patrulhamento de rotina na região norte de Votuporanga. Os policiais militares receberam uma informação via 190 de que 2 indivíduos trajando bermudas e camisetas estariam no cruzamento das ruas Marcelino Pires Bueno e Paulo Moretti fazendo a venda de drogas. Os policiais foram até o local e sem que fossem percebidos pelos suspeitos, ficaram observando ali a movimentação e viram que os 2 indivíduos, os 2 suspeitos, iam até um determinado local, apanhavam entorpecente e entregavam a usuários de droga viciados em troca de dinheiro. Diante dessa situação, os policiais decidiram fazer a abordagem e apreenderam certa quantia em dinheiro, além de várias porções de entorpecentes, todas prontas para o uso. Os 2 suspeitos foram encaminhados ao plantão policial permanente, onde o delegado manteve a prisão deles em flagrante e eles foram encaminhados à cadeia pública, onde permanecem à disposição da Justiça. Com a imagem de Rossel Baruf, Josiano Garofolo para o TVU Jornal. Obrigada, Josiano. E veja agora as principais notícias do Noroeste Paulista desta terça-feira com a estudante de jornalismo Poliane Castelhano. É o Região em 1 minuto. Boa noite. O corpo de um homem foi encontrado em um sítio na estrada Jocelyn Cotardi, em Araçatuba, ontem de manhã. A suspeita é que o corpo seja de um adolescente de 16 anos que está desaparecido desde o dia 15 deste mês. Familiares do jovem reconheceram algumas roupas. A perícia esteve no local. A equipe do Instituto Médico Legal vai fazer a necrópsia para confirmar a identificação. Mais 2 mortes por H1N1 foram confirmadas na região noroeste paulista. As 2 vítimas eram mulheres, uma de 82 anos, moradora de Jales, e a outra de 55 anos de Santa Fé do Sul. Com esses, sobe para 32 o número de casos de mortes causadas pela doença só neste ano.
Uma senhora bateu em 4 veículos ao tentar sair da vaga de estacionamento. O caso foi ontem em Araçatuba. A motorista de 65 anos estava com o veículo estacionado na rua Tiradentes. Ao tentar sair, ela bateu em outro carro que bateu em outros 2. E por fim, quando tentou dar ré, ela acabou batendo em um 4º carro. Ninguém se feriu. A mulher estava com a documentação em dia e foi liberada. Um caminhão tombou hoje de manhã ao fazer o desvio de uma cratera na estrada vicinal que liga as cidades de Catanduva e Novais. No buraco que se abriu em janeiro por causa das chuvas, já morreram 5 pessoas. O motorista de 52 anos teve ferimentos leves e foi levado para o Hospital Padre Albino de Catanduva. Essas são as notícias da nossa região. Até amanhã. Em Votuporanga, a campanha de vacinação contra a gripe foi antecipada por conta do surto de H1N1 na região noroeste paulista. Do dia 9 deste mês até agora, 17 mil pessoas foram imunizadas. Só neste ano, a cidade contabiliza um total de 17 casos confirmados da doença e nenhuma morte até o momento. No próximo sábado, dia 30, será o dia D da campanha nacional de vacinação contra a gripe. Todas as unidades de saúde de Votuporanga vão funcionar das 8 da manhã até às 5 da tarde. O objetivo ainda é o mesmo, o de imunizar o público-alvo definido pelo Ministério da Saúde, que são crianças de 6 meses a menores de 5 anos, gestantes, mulheres que deram à luz há menos de 45 dias, pessoas que tenham a partir de 60 anos e portadores de doenças crônicas, também trabalhadores da saúde. A ação segue até o dia 20 de maio. E mudando de assunto, o prefeito Júnior Marão divulgou hoje um balanço da Festa das Nações. Josiano tem mais detalhes. Olá a todos, a apresentação dos números da Festa das Nações foi realizada aqui no Centro de Convenções Jornalista Nelson Camargo, pelo prefeito de Votuporanga, Júnior Marão, e pela presidente do Fundo Social de Solidariedade, Juliana Marão, na presença de representantes de entidades assistenciais do município. Segundo esse balanço, a Festa das Nações desse ano deu um saldo, um lucro de R$ 80.310. Esse valor será rateado entre 24 entidades do município. Cada uma vai receber o valor de R$ 3.346,25. Repetindo, R$ 3.346,25. Lembrando que o total arrecadado, né, o que foi arrecadado com a venda dos produtos na Festa das Nações, gerou aí uma receita de R$ 114.767, com aproximadamente R$ 34 mil de gastos, né, de despesas. Em sua fala, o prefeito agradeceu o empenho das colônias e das entidades e disse que foi surpreendente o sucesso da festa realizada esse ano. Ele também destacou o êxito de ter realizado o evento, a Festa das Nações, no centro de Votuporanga, que acabou atraindo mais público, né, do que no centro de eventos à margem da rodovia Périx Bellini, como era a primeira ideia. Então tá aí, repetindo então, o valor total, R$ 80.310, dividido aí para as 24 entidades participantes que hoje mesmo recebem esse dinheiro. Com imagem de Paulo Guerra, Josiano Garofolo para o TV O Jornal. E a Prefeitura de Votuporanga anunciou mudanças na realização do FLIVE, o Festival Literário de Votuporanga. O evento, que geralmente é promovido em agosto, durante as comemorações do aniversário da cidade, este ano será de 21 a 30 de outubro. Isso por causa das restrições do período eleitoral. Para a abertura do evento deste ano, o FLIVE conta com a apresentação da Orquestra Baquiana Filarmônica do SESI de São Paulo, sob a regência do maestro João Carlos Martins. E daqui a pouco a gente volta para falar de economia. A inflação literalmente espantou o consumidor dos supermercados. Quem costumava fazer compras, por exemplo, várias vezes ao mês, agora espera o melhor dia e os melhores preços. E hoje é dia de conferir as vagas de emprego disponíveis no mercado aqui da região. A gente volta já. A crise econômica tem obrigado muitos consumidores a adotarem novos hábitos, especialmente na hora de fazer as compras do mês. Pelo menos é o que mostra uma pesquisa feita pela Associação Paulista de Supermercados.
Fazer compras ultimamente tem se tornado um desafio. Hoje em dia você tem que vir e pegar o principal que você está precisando e pegar menos quantidade, porque se você pegar o mesmo tanto que a gente pegava antigamente, realmente o dinheiro não dá. E pesquisar tem sido apenas uma das estratégias adotadas pelos paulistas. Tudo isso porque o poder de compra está diminuindo. Carrinhos cheios e movimento no fim do mês nos supermercados tem sido cada vez mais difícil de encontrar. Uma pesquisa da Associação Paulista de Supermercados mostrou que o consumidor, para driblar a crise econômica, tem mudado alguns hábitos, como concentrado no início do mês o período das compras. É que com o salário em mãos, esse poder de compra fica um pouco maior. Mas mesmo assim está difícil encher as prateleiras em casa. Nossa, e como tá caro, não tem mais condições. Eu vi no mercado várias vezes, agora você vê uma vez. Vai procurando o que tá mais barato, né? Vai procurando e comprando menos também, né, filho? Não pode comprar igual comprava antes. Com essas mudanças, os supermercadistas têm ficado de olho e adotado novas formas de atrair esse público para deixar os corredores dos supermercados mais movimentados. O setor identificou uma diminuição na frequência do consumidor nas lojas. Os supermercados têm aumentado criando um novo dia de oferta durante a semana para atrair esse consumidor novamente. O consumidor não é mais fiel às suas marcas, né? Ele realmente tem mudado. Hoje a questão é preço. Daí cada um dá o seu jeitinho para tentar render a compra. Eu sempre pego os folhetos, né, vejo quanto que está num mercado, quanto que está no outro, porque querendo ou não, se a gente não fazer isso, é onde o dinheiro acaba não dando mesmo, né? E a Associação Paulista de Supermercados, a APAS, acredita que a crise política tem paralisado o desenvolvimento econômico do país. Para a associação, somente por meio de mudanças na política, a população e o empresariado vão recuperar a confiança na economia, com a retomada dos investimentos e o aumento da oferta de empregos. E os médicos da Santa Casa e o coordenador do curso de medicina da Unifev foram homenageados com voto de congratulação. Esse foi um dos destaques da sessão de ontem na Câmara de Votuporanga. A 14ª sessão do Legislativo ocorreu de maneira tranquila, sem manifestações como na semana passada. Na tribuna, o vereador Matheus Rodeiro falou sobre o voto de congratulação solicitado por ele ao corpo clínico da Santa Casa. Os médicos Anderson César Gonçalves, João Paulo Pedroso de Lima e o coordenador do curso de medicina da Unifev, Dr. Mauro Esteves Fernandes, representaram a classe homenageada no Legislativo. E nós precisamos de médico igual vocês, igual o Dr. Anderson, igual o Dr. João Paulo, que está aqui também, será homenageado. Na sequência, Douglas Lisboa disse que moradores estão cobrando a conclusão de obras da Unidade de Saúde do Parque das Nações. O vereador afirmou que não há previsão para isso se concretizar, porque as obras dependem de repasse do governo federal. Douglas falou ainda sobre o descaso de algumas pessoas que descartam lixo de maneira irregular ao lado da vicinal Adriano Pedro As, a conhecida Estrada do 27. Deixar um recado para eles. Tomem cuidado, porque a multa para quem for flagrado fazendo descarte irregular de lixo em local que não é de distribuição como o Ecotudo, por exemplo, a multa é de 5 mil. Mais cuidado ainda, porque não é só a prefeitura que tem feito essa multa, não. Por sua vez, Oswaldo Carvalho mostrou fotos de obras de recapeamento e melhorias na rodovia Péricles Bellini, mas cobrou melhores condições de acessibilidade na Vila Carvalho. De recape da rodovia Péricles Bellini sejam cumpridas o compromisso de acesso ao Distrito Industrial, ao 6º Distrito, também aos moradores da Vila Carvalho e da nossa escola rural, a ETEC Rural de Votuporanga. Na sequência, o médico veterinário e integrante do Rotary Club, Antônio Aparecido Menechelli, foi agraciado com um voto de congratulação. Já na ordem do dia, foram votados e aprovados projetos de denominação de rua. O primeiro, de autoria de Oswaldo Carvalho, passa a chamar a atual rua projetada A4, localizada no loteamento comercial Nova Alvorada, de Rua Halim Ibrahim Haddad.
Por fim, foi votado e aprovado o projeto de lei número 25 de 2016, de autoria do vereador Walter José dos Santos, o Vartão, que mudou o nome da atual Rua Projetada 18, localizada no loteamento Belo Horizonte, para a Rua Maria Demétria Nicolau Ferreira. E você acompanha a sessão da Câmara na íntegra daqui a pouco, às 7h30 da noite, aqui na TV Unifev. E já a sessão de hoje do Senado elegeu presidente e relator da comissão especial que analisa a admissibilidade do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. O nome do senador Antônio Anastasia, do PSDB, para relator foi aprovado pela comissão. Convido o senador Anastasia para ocupar aqui o seu lugar na mesa. O tucano era a única indicação para o cargo, mas parlamentares governistas tentaram impedir a eleição dele com o argumento de que o PSDB, o maior partido de oposição no Senado, apoia o pedido de impeachment da presidente. Ao assumir a função, Anastasia citou o ex-presidente Juscelino Kubitschek. Fazer aqui uma referência a uma frase famosa do presidente Juscelino Kubitschek, que uma vez disse que Deus o poupou do sentimento do medo. Eu ouso parafrasear o presidente Juscelino para dizer que Deus me concedeu, me parece, o dom da serenidade. E essa serenidade que tenho e mantive durante toda a minha vida e minha trajetória profissional servirá muito, me parece, para, juntamente com o meu senso de responsabilidade e seriedade, que sempre caracterizaram o meu trabalho nas funções públicas que exerci, para desempenhar aqui com seriedade e, reitero, com responsabilidade grave, as funções de relator dessa comissão. Já o presidente da comissão, eleito logo no início da sessão, Raimundo Lira, do PMDB, assumiu o comando dos trabalhos, firmando compromisso com a transparência, o respeito e o diálogo. Com esta sessão, começa a contar o prazo para que a comissão conclua e vote por maioria simples um parecer indicando ou não a continuidade do processo de impedimento da presidente. Este mesmo texto, independentemente do resultado no colegiado, vai ser submetido ao plenário do Senado, onde precisa da mesma maioria simples entre os 81 senadores. E os efeitos da chegada de uma massa de ar polar no estado de São Paulo finalmente já podem ser sentidos aqui na região. Hoje o céu ficou encoberto praticamente o dia todo, a temperatura despencou quase 10 graus esta tarde em Votuporanga em relação à tarde de ontem. E vem mais chuva por aí, como mostra pra gente agora Nádia Martins. Olá! Finalmente o calorão dá uma trégua e o mês de abril deve terminar chuvoso e com temperaturas mais amenas. Isso porque uma frente fria avança pelo estado e se choca com a massa de ar quente. A terça-feira foi marcada por chuva e queda na temperatura. E para essa quarta são esperadas mais pancadas de chuva com intensidade moderada a forte. Na capital São Paulo, a quarta-feira deve ser chuvosa e com fortes rajadas de vento. E a notícia que mais tem agradado é a queda na temperatura. Por lá, os termômetros marcam mínima de 16 e máxima de 21 graus. Em São José do Rio Preto, também chove durante grande parte do dia. Um alívio também e uma preocupação para os moradores que sofrem com as enchentes. Mínima por lá vai ser de 16 graus e a máxima de 22. Em Votuporanga, o dia segue nublado com previsão de chuva a qualquer hora. Por aqui o calor também já deu uma trégua e o que tudo indica é que a gente já pode tirar o agasalho do armário, hein? Mínima de 15 graus e máxima de 24. E a previsão do tempo fica por aqui e até mais. E já a seguir falamos de esporte, uma dica para quem quer praticar uma atividade física e ao mesmo tempo praticar o espírito solidário. O TV Jornal volta em instantes. Até já.
E atenção, quem gosta de pedalar. Um grupo de amigos de Valentim Gentil está promovendo a segunda pedalada solidária em prol da Santa Casa de Votuporanga e do Hospital de Câncer de Barretos. A estudante de jornalismo Gabriele Ferreira traz mais informações sobre o assunto. Olá, quem gosta de pedalar agora tem um motivo a mais para fazer isso, ajudar a Santa Casa de Votuporanga. É que a segunda pedalada solidária será realizada no dia 22 de maio. As inscrições já estão abertas e para falar sobre isso eu converso com a Carol Fávaro. Carol, o objetivo desta ação é arrecadar alimentos para a Santa Casa, não é mesmo? Como que faz para participar? Isso. Nós da cidade de Votuporanga estamos ajudando na divulgação dessa pedalada, né? E o ponto de inscrição ele acontece em 3 bicicletarias, né? Que é a Pedalo Bikes, a Elite Bike e a Votociclo. Para você participar, basta você fazer a doação de 1 quilo de alimento não perecível ou R$5, podendo ou não participar dessa pedalada, tá? Tem duas maneiras de você chegar até Valentim, que lá que acontecerá a pedalada em torno de 1 hora. Você pode sair 6h30 da manhã aqui em frente à Pedalo Bikes, né, fazendo o percurso até o pátio da estação, da onde ocorrerá a saída dessa pedalada, ou simplesmente se deslocar até Valentim Gentil no pátio da estação, né? Gostaria de passar essa informação para que as pessoas que resolvessem, optassem sair de Votuporanga até Valentim, usassem o capacete como item de segurança. Tá? E quem pode participar? Todo mundo. Todo mundo que tiver a predisposição em querer participar de um dia diferente, uma pedalada diferente. E no ano passado a ação reuniu cerca de 300 pessoas. Esse ano qual a expectativa? A expectativa no mínimo 400 a 500 pessoas, né? Em prol, ajudando essa entidade que todos precisam, necessitam, enfim. É uma ajuda mútua aí. Obrigada pela entrevista, Carol. Então, reforçando, a pedalada será realizada no dia 22 de maio. Gabriele Ferreira para o TVU Jornal. E mais notícias do esporte você tem agora com o Josiano Garofolo. Olá, Ana. Boa noite para você. Boa noite para todo mundo que acompanha a segunda edição do TVU Jornal. Hoje vamos falar um pouquinho do futebol americano. Votuporanga tem um time de futebol americano que é o Votuporanga Mohawks. Está disputando ali a 5ª Supercopa São Paulo de futebol americano contra equipes renomadas aí do estado, equipes que já treinam há um certo tempo, e a equipe de Votuporanga nesse princípio de competição não está muito legal não, no final de semana teve a sua 3ª derrota na Copa São Paulo, foi derrotada por 44-0 pelo time Rio Preto Whalers, e joga agora contra o Jaboticabal Defenders. Esse é o adversário, o próximo jogo da equipe do Mohawks aqui de Votuporanga, que o pessoal está trazendo para a cidade essa modalidade. Tem agora o apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer e está se aprimorando, né? Cada derrota, cada partida, o pessoal usa como aprendizado para melhorar e daqui um tempo conseguir as vitórias e conseguir ser bem colocado aí em campeonatos como essa 5ª Supercopa aí de futebol americano. A gente da TV Unifev deseja uma boa sorte para o Votuporanga Mohawks e segue acompanhando a jornada aí do time de futebol americano da cidade. Ainda falando de esporte local, passar os resultados, a equipe de Votuporanga de corrida de rua disputou 2 provas no final de semana, uma regional e a outra a meia maratona internacional de São Paulo. A prova regional foi a 3ª corrida histórica Praça Shopping, realizada em São José do Rio Preto. A largada foi às 8h30 da manhã e aqui tem uma listinha aqui dos atletas que conseguiram colocações aí, o Victor Oliveira, o Lucas Teixeira dos Santos, o Antônio Carlos Sanches, o Jônior Paduan da Costa, o João Catarim, o Maurício Padilha, o José Roberto Medalha, que é o professor, que é o treinador da AVO, Associação Votuporanguense de Atletismo, e o Fernando Cruz, do masculino, conquistaram bons resultados. E no feminino, a Eliette Guilherme foi a primeira colocada na categoria entre 50 e 54 anos. A Jaciara Andrade ficou na 3ª posição na categoria dela. A Andréa Marconato também foi bem colocada. E a Cibele Terezinha também teve uma boa colocação nessa prova. E na meia maratona internacional de São Paulo, a AVO mandou para lá o Osmani Furnieles Borba. O Osmani, aliás, é um veterano das provas de corrida de rua aqui da nossa região, sempre conquistou bons resultados, já disputou provas internacionais até, e ele terminou a meia maratona com o tempo de 3 horas, 37 minutos e 15 segundos.
na prova de 25 quilômetros, a atleta Vanessa Salles também foi muito bem. Ela ficou na 31ª colocação na categoria entre 35 e 39 anos. Parabéns aí aos atletas que levam Votuporanga na corrida de rua, sempre muito bem representada a cidade de Votuporanga. E antes de encerrar aqui o comentário esportivo de hoje, falar sobre Libertadores. O Corinthians chegou na madrugada de hoje lá no Uruguai, em Montevidéu, onde vai enfrentar amanhã a equipe do Nacional, começa a decidir a sua sorte na Copa Libertadores. E lá no Uruguai o tempo não está muito diferente daqui não. Lá está chovendo também, um pouco mais de frio. Esse é o tempo que o Corinthians vai encarar aí nesse jogo decisivo da Libertadores. Ana, são essas as notícias, o comentário de hoje é com você aí no estúdio. Obrigada, boa noite, Josiano. Boa noite para você que nos acompanha. Envie a sua sugestão de reportagem para a gente. O nosso e-mail é o jornalismo@tvunifev.com.br. E nós voltamos amanhã, 6:45 da noite. Eu espero você. Até lá.